O amor proibido da princesa inocente que mudou tudo e rejeitou seu destino. Em um reino encantado, com castelos de pedras reluzentes e florestas encantadas, havia uma jovem princesa chamada Amália. Ela vivia presa em um mundo de tradições rígidas que regulavam cada passo que a família real dava. A liberdade era um sonho tão distante quanto as estrelas no céu noturno. Mas Amália, com cabelos dourados como trigo maduro e olhos verdes cheios de esperança, não parava de sonhar. Sua vida monótona dentro dos muros do castelo a deixava inquieta. Certa manhã, enquanto o sol se erguia radiante, Amália decidiu escapar para o mercado da cidade, um lugar pulsante de cores e sons. O ar estava impregnado com o perfume de flores frescas, e a agitação dos comerciantes criava uma melodia vibrante. Ela começou a explorar os barracos cheios de tecidos maravilhosos. Frutas exóticas. Os encontros se tornaram frequentes, sempre às escondidas, em um pequeno canto do mercado onde ninguém os reconhecia. Em meio a risos e histórias compartilhadas, Amália encontrou o que lhe faltava: um pedaço de liberdade. Mas havia uma sombra pairando sobre seu amor. O rei, seu pai, havia arranjado um casamento com um príncipe de um reino rival. A união prometia trazer paz, mas a costura dessa aliança não incluía os sentimentos de Amália. O dia do casamento se aproximava, e a pressão aumentava. Cada passo que ela dava em direção ao altar parecia um passo em direção à prisão. Certa noite, enquanto contemplava seu destino trágico sob a luz da lua, ela ouviu um sussurro nas sombras. Um plano sinistro estava sendo elaborado. O príncipe rival não visava apenas a paz, mas tinha intenções obscuras que poderiam ameaçar todo o reino. O coração de Amália acelerou como se tentasse avisá-la do perigo. Ela precisava fazer algo. Com Elias ao seu lado, a princesa decidiu lutar. Juntos. Mas à medida que se aprofundavam nos segredos do castelo, descobriam que cada passo estava repleto de riscos. Os olhos da corte estavam sempre sobre eles, prontos para castigar qualquer desvio da ordem estabelecida. Como enfrentar um destino tão cruel? E se todos os caminhos se fechassem diante dela, o que restaria? Esta era a batalha de Amália, entre o amor verdadeiro e as obrigações que lhe foram impostas. Cada dia parecia mais difícil do que o anterior, e praticamente tudo estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você é. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? A batalha de Amália continuava. O sol começava a se esconder atrás das colinas, quando, junto de Elias, decidiram se encontrar na floresta que cercava o castelo. O vento sussurrava entre as folhas, como se estivesse ciente de seus planos. Estavam determinados a descobrir a verdade sobre o príncipe rival e salvar o reino. Mas à medida que caminhavam, a tensão na atmosfera se tornava palpável. Precisamos ser rápidos, Amália. O casamento está se aproximando, Elias disse, olhando ao redor, como se os guardas do castelo estivessem à vista. Eu sei, respondeu ela, com o coração acelerado. Se esse príncipe realmente tem intenções obscuras, não podemos deixá-lo se casar comigo. Os dois decidiram vasculhar a câmara do rei pela noite
quando a corte estivesse dormindo. Com as mãos tremendo e a respiração prendida, Amália empurrou a porta do quarto de seu pai. O interior era luxuoso, mas a opressão pesava no ar. As janelas estavam fechadas e o único som era o dos sussurros noturnos. Lá dentro, encontraram papéis espalhados. Foi então que Amália notou algo estranho em um dos documentos. Seu nome estava mencionado. O coração disparou. Elias, olhe isso! Ele se aproximou e leu em voz alta. A princesa Amália deve ser casada com o príncipe Eduardo para garantir o apoio financeiro e militar. Mas, se houver resistência, a princesa será eliminada para evitar um potencial conflito. As palavras quase congelaram o sangue de Amália. Eliminada? Era isso que estava em jogo? O desespero a envolveu como um manto escuro. Ela se virou com os olhos arregalados, mas o choque rapidamente se transformou em determinação. "O que vamos fazer? Não temos tempo!" gritou Elias nervoso. Amália apertou os punhos. "Vamos expor isso ao povo. Eles precisam saber." Mas antes que pudessem pensar em um plano, o som de passos interrompeu o silêncio. A porta se abriu bruscamente. Um guarda entrou e em suas mãos havia uma lanterna. A luz iluminou o rosto de Amália e ela se preparou para correr. Mas naquele instante, o guarda a reconheceu. "Princesa, o que você está fazendo aqui?" Ele parecia abalado. Amália podia sentir seu coração disparar. "Você não entende! Precisamos sair!" Mas antes que pudesse finalizar a frase, um segundo guarda apareceu e mais 2 logo atrás. Ao cercaria, o pânico tomou conta. Ela se sentiu presa em um labirinto, todos os caminhos levando a um destino sombrio. Os guardas começaram a se aproximar e Amália, em um ato desesperado, puxou Elias para junto de si. Foi quando a porta dos fundos se abriu novamente. E alguém irrompeu no quarto. Era o rei. Amália ficou paralisada. Um grito silencioso apertava seu peito. Como ele havia chegado ali? "O que está acontecendo aqui?" o rei exigiu, sua voz ecoando como um trovão. "Pai, eu?" Amália tentou se explicar, mas o olhar do rei mudou. Ela viu a fúria sendo substituída por um pesar profundo. "Amália, você não deveria ter visto isso." E então, o impossível aconteceu. O rei, em uma ação surpreendente, apontou sua espada para Elias. "Rei não pode ficar vivo! É uma ameaça ao nosso reino!" "Não!" Amália gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. O coração dela se despedaçou ao perceber que o homem que amava estava em perigo. Inferno! Eles estavam prestes a ser desmantelados por uma verdade devastadora, uma teia de segredos que ela nunca poderia imaginar. Em meio ao terror, uma ideia nasceu em sua mente. E se Elias não fosse um simples comerciante? E se ele tivesse um passado que mudasse tudo? Mas antes que pudesse formular as perguntas certas, uma explosão ocorreu do lado de fora, fazendo a estrutura do castelo tremer. A tensão cresceu. O que mais estava prestes a acontecer? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Antes de conseguir responder essas perguntas, Amália sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A explosão estremeceu tudo ao redor. Amália sentiu o chão tremer sob seus pés e uma onda de medo a invadir. O que estava acontecendo? O rei olhou para trás, imobilizado pelo som ensurdecedor. Os guardas pareciam confusos, como se não soubessem se deviam atacar ou correr para ver o que havia causado o estrondo. "Pai, precisamos sair!" Amália gritou, o coração batendo furiosamente contra o peito. Elias ficou paralisado, apenas observando. Sua expressão, uma mistura de choque e desespero. "Amália,
Fique atrás de mim, o rei ordenou, mas a princesa estava mais focada em proteger Elias. Ela se lançou na frente do jovem comerciante. Não, pai, ele é inocente, não pode machucá-lo. As palavras agridoces escorregaram de seus lábios, mas o rei, agora feroz, ignorou a súplica. O peso das decisões pesava sobre ele como uma tempestade se acumulando. Seja como for, ele não pode viver. O meu reino está em jogo. Amália estava prestes a protestar quando outra explosão ressoou, desta vez mais perto. O teto do quarto começou a ceder, poeira e fragmentos de pedra caindo como chuva sobre eles. Com a pressão crescente, Amália puxou Elias, seu coração disparado. Temos que sair! Ela insistiu, arrastando-o pelo corredor, em direção à saída mais próxima. Mãos entrelaçadas. Mas o rei o seguiu, ainda com a espada em punho. Desista, Amália. Está errada sobre ele. O desespero na voz do rei a fez hesitar por um momento, mas algo em seu olhar a fez continuar. Havia algo mais, uma verdade oculta. No corredor escuro, as chamas começaram a se alastrar. O cheiro de fumaça a fez tossir. O que está acontecendo, pai? O que aconteceu com o castelo? As palavras saíram como um grito sufocado. O rei, mais pálido a cada instante, olhou para ela com uma angústia que nunca imaginou ver. É o príncipe Eduardo. Ele tentou me derrubar. Não para casar com você, mas para usurpar o trono. O desespero enchia sua voz, enquanto tentava alcançá-los. A dureza na palma da mão de Amália se transformou em apreensão. Ele não é apenas um príncipe, é um traidor. Sim, o que você não sabe. O que não sabe é que ele também é seu irmão. O silêncio pairou no ar como uma bomba prestes a estourar. Amália ficou paralisada. Tudo ao seu redor parecia girar. Um irmão? Como isso era possível? Elias olhou para ela, os olhos cheios de confusão e dor, mas não havia tempo para explicações. Com o castelo em chamas, eles continuaram a correr, os gritos dos guardas ecoando. O ar estava carregado com a fumaça e o medo. Mas eu não posso me casar com um traidor! Amália gritou, sentindo a alma despedaçar. A ideia de um irmão perdido a atormentava. Mas havia algo ainda pior vindo à tona. A traição, a manipulação. Uma nova explosão iluminou o corredor e a estrutura começou a desabar. Elas eram apenas sombras correndo, perdidas em um labirinto em chamas. Amália se voltava para Elias, mas ele estendeu a mão, como se quisesse abrir seu coração. Amália, Mas o tempo não estava ao seu favor. A cada segundo, o castelo parecia desmoronar mais. Com o vento batendo e o calor queimando a pele, Amália sabia que a única saída era avançar. Mas o que seria do futuro dela? Com um irmão que pode ser um traidor e o homem que amava sendo acusado de tentar matá-la. Não pare, ela gritou, segurando firme a mão de Elias, sem saber se poderia confiar totalmente. Havia muito mais em jogo agora, e a luta contra o destino apenas havia começado. Antes que pudessem alcançar a saída, um grito familiar ressoou nas profundezas do castelo. O eco da voz do rei, chamando por ela, trouxe uma nova onda de preocupação. Amália, não, volte. Ambos se viraram, corações acelerando. O que estava se revelando? O mundo deles estava implodindo, e a verdade do futuro dependia da próxima escolha que fizessem. O corpo do rei estremeceu em fúria. Um novo jogo de poder
estava prestes a ser revelado. A batalha deles estava longe de terminar. Amália e Elias pararam, paralisados por aquelas palavras. O rei, em desespero, tentava explicar. Mas a revelação era tão chocante que o mundo de Amália parecia ruir ao seu redor. Um irmão? Como isso podia ser verdade? E a traição de Eduardo? Mas antes que ela pudesse processar tudo, um novo estrondo ecoou, ressoando pelo chão. O castelo estava em chamas, e a fumaça densa tornava a respiração quase impossível. Os gritos dos guardas soavam como ecos distantes, cada vez mais abafados pela urgência daquela situação. O rei se virou, tentando calcular uma rota de fuga. Mas nesse momento, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. "Amália, precisamos ir!" gritou Elias, puxando-a pelo braço. Mas ela hesitou, olhou para o rei, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. "Pai, não podemos deixá-lo aqui." O amor por Elias e a lealdade ao pai estavam em conflito dentro dela. "Ele é um traidor, Amália. Ele planejou tudo isso." O queixo do rei tremia e em seus olhos havia uma mistura de preocupação e tristeza. Ele parecia completamente desorientado. E então, enquanto as palavras ainda flutuavam no ar, tudo mudou. Uma sombra obscura se lançou de um canto do corredor, rápida como o pensamento. Um homem alto, com uma capa negra que dançava ao vento da explosão, apareceu. Ele tinha olhos sombrios e um sorriso que fazia o coração de Amália congelar. "Eu encontrei vocês!" O homem falou com um tom de satisfação insuportável, enquanto se direcionava para o rei, seu rosto mais familiar do que ela desejava. Era Eduardo, mas não o príncipe encantado que ela havia imaginado. Era um monstro. "Eduardo!" Amália exclamou, recuando para se esconder atrás de Elias. O príncipe sorriu de um jeito que ninguém devia sorrir assim, em meio ao caos. "Tanta confusão e tudo poderia ter sido evitado se você, querida Amália, tivesse se casado comigo quando deveria." "Oh, como você se atreve?" o rei gritou, dando um passo à frente. Mas Eduardo simplesmente riu, quase como se o medo não existisse para ele. "Você realmente achou que eu ia deixar isso acontecer? Um casamento com uma princesa que não me ama? Você é um tolo se pensou que poderia manobrar a corte assim." As palavras dele tinham uma malícia que Amália não conseguia ignorar. A conexão dele com tudo aquilo, o plano nefasto, parecia estar saindo de um conto de fadas distorcido. Nesse momento, um novo grito ecoou do lado de fora. As chamas se alastravam, e a estrutura do castelo já começava a ceder com os tremores das explosões. Diferente do pai, Eduardo parecia se divertir com tudo isso, como um maestro controlando uma sinfonia de destruição. "Você não vai escapar da verdade, Amália. As pessoas vão saber quem você realmente é", Eduardo disse, e o ar ao redor ficou pesado com suas palavras. "A verdadeira herdeira do trono está bem diante de vocês, mas você, meu irmão, só fez-me ceder esse poder, e o reino há de me reconhecer." Os olhos de Amália se arregalaram. "O quê? Você está mentindo! Eu sou a filha do rei! Não há como você ser meu irmão!" Ela impôs a voz, mas em seu coração brotava incerteza. "Não sou apenas seu irmão!" Eduardo retrucou com uma gargalhada sombria. "Você não sabe que nossa mãe teve um caso antes de se casar? Eu sou o verdadeiro herdeiro e não deixarei que você destrua meu legado." Um frio percorreu a espinha de Amália. O mundo girava e suas certezas desmoronavam enquanto Eduardo se aproximava,
mais ameaçador a cada passo. E sua história termina aqui, querida irmã. O chão tremeu mais uma vez e uma parte do teto desabou, gerando um clarão de luz e poeira. Amália agarrou a mão de Elias com força. No meio do caos, seus destinos estavam entrelaçados em uma luta pela verdade. "Vamos agora!" gritou Elias, puxando-a para a saída. O calor das chamas queimava tudo ao redor, e a angústia de descobrir que tinha um irmão traidor a perseguindo agora parecia uma realidade insuportável. Mas enquanto fugiam, Amália sabia que o que estava à espreita na escuridão era mais do que apenas o fogo. As peças estavam em movimento e o jogo apenas começava. Ela olhou para trás, um pressentimento aterrador instalando-se em seu peito, ciente de que sua vida nunca mais seria a mesma. Amália e Elias correram pelo corredor em chama, o calor apertando suas peles como se estivesse tentando engoli-los. O eco das explosões ainda reverberava. E a escuridão... "Rápido! Siga por aqui!" Elias segurou a mão de Amália e puxou-a. Mas o grito do rei logo os fez parar. "Amália! Volte aqui!" A voz dele era um misto de autoridade e medo. Ela hesitou, ainda ouvindo seu pai, mas sua mente estava em caos. Correria, chamas, revelações devastadoras. O que mais poderia acontecer? Quando finalmente conseguiram alcançar uma saída, o que viram os paralisou. Uma nuvem de fumaça negra saiu da entrada e eles estavam cercados por um grupo de guardas. Os rostos tensos e as armas em punho. "Eles foram vistos aqui!" gritou um dos guardas. O tempo parecia ter congelado por um momento. Amália sentiu o pânico subir, a adrenalina pulsando em suas veias. Como poderiam escapar? Elias a puxou de novo, mas antes que pudessem se mover, Eduardo apareceu no lado de fora, o sorriso maligno ainda estampado no rosto. "Pensei que tivesse encontrado vocês em um lugar seguro", ele disse, como se a destruição ao redor não importasse. "Mas isso só deixa tudo mais divertido." "Não!" Amália gritou, colocando-se à frente de Elias. "Você não vai nos fazer mal." Sua voz tremia, mas a coragem crescia dentro dela. "Eu vou expor você." "Vai? E como?" Eduardo debochou. "Com o castelo queimando e seu pai prestes a ser derrotado. Você realmente não sabe? Seu pai é parte do problema. Ele sempre foi." O desprezo em sua voz era palpável, e então tudo mudou de novo. Uma sombra se destacou por trás de Eduardo, e antes que eles pudessem processar a situação, uma figura familiar surgiu. Era Caroline, a dama de companhia de Amália, mas algo estava diferente. O olhar dela, antes tão gentil, agora brilhava com uma intensidade obscura. "Caroline?" Amália mal conseguiu pronunciar o nome, sua mente se agitando. "O que está acontecendo? Você realmente achou que eu estava ao seu lado?" "Sua confiança é risível, Amália," a mulher respondeu, agora com um sorriso traiçoeiro. "Eu sempre estive ao lado do príncipe Eduardo. O que você não entende é que todo o plano era meu. Vocês eram apenas as marionetes." O coração de Amália afundou. Você não pode fazer isso?" "Oh, minha querida, eu já fiz. E você não percebe? Enquanto todos acreditavam que eu era apenas uma dama obediente, eu movia as peças no tabuleiro." Caroline se adiantou, seus olhos fixos em Elias. "E agora é hora de colocar um fim na sua pequena resistência." Antes que Amália pudesse reagir, Eduardo levantou a mão, e um brilho ameaçador se acendeu em seus olhos. "O reino será meu, e você, Amália, ficará de lado."
Ninguém acreditará em você agora. Ninguém confiará em um traidor. Um estrondo enorme sacudiu o chão, e as paredes do castelo começaram a desabar sobre eles. Amália mal teve tempo de pensar. Tudo virou um tumulto de gritos e chamas. Elias! Ela chamou, mas a voz dele foi coberta pelo colapso dos escombros. Ela olhou para o pai, que estava cercado por seus próprios guardas. O olhar de desespero e a intenção de proteger a filha agora estariam em outro nível. Do momento em que os olhos dela se encontraram com os de Eduardo e Caroline, uma verdade devastadora surgiu de suas palavras distorcidas. Tudo o que Amália conhecia estava à beira da ruína, e sua própria identidade se desmoronava junto com o castelo. Uma nova explosão ecoou, e o mundo ao seu redor foi engolido pela escuridão. Não havia respostas, apenas caos e perguntas. O destino de todos eles se entrelaçava em uma dança de traição. Enquanto as chamas se espalhavam e o chão cedia, Amália percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As chamas dançavam ao redor de Amália e Elias, o calor intensificando-se com cada tremor do castelo em colapso. O olhar de Eduardo estava fixo neles, como um predador observando sua presa. A mente de Amália estava uma confusão. Enquanto fugiam, ela sentia que a verdade não era apenas que Eduardo era um traidor, mas que havia algo ainda mais profundo na história deles. Amália, nós precisamos sair, gritou Elias, puxando-a pela mão. Mas as palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Você realmente é minha irmã? O que isso significava para tudo o que conhecia? Antes que pudesse processar a enormidade daquela revelação, outra explosão estremeceu o chão sob seus pés. Parte do teto desabou ao seu redor. Ela viu seu pai lutando para se levantar, mas seu olhar estava preso a Eduardo, que se aproximava. O rei, normalmente tão firme, estava agora num estado de desespero. Amália, vá! Gritou o rei. Mas algo no olhar dele fez com que ela hesitasse. Vocês não têm tempo. E então tudo mudou. Com um movimento rápido, Eduardo ergueu a mão, e como se chamasse um poder que ninguém poderia imaginar, o ar ao redor deles começou a brilhar. Uma energia pulsava, e os cabelos de Amália se eriçaram com a intensidade do momento. Eu não sou apenas um príncipe, Amália. Eu sou o verdadeiro herdeiro da linhagem mágica deste reino. E assim como nossa mãe, eu tenho o poder. O tempo parecia parar, enquanto as palavras dele penetravam em sua mente. Seus olhos vislumbraram um brilho profundo, uma luz que emanava de Eduardo, invadindo todo o local. Isso não era apenas traição, era algo maior, mais antigo, mais terrível. Amália sentiu que, de algum modo, aquilo tudo estava ligado a ela. Não pode ser! Ela gritou, os sentimentos misturados, o coração acelerado. Você não pode ser! O que você fez com nossa mãe? A expressão de Eduardo se transformou. Ela me abandonou quando me posta fora da linha. Mas as sombras que me cercam me deram forças. Você e eu somos mais poderosos juntos, Amália. Você está enganado. Eu não vou me unir a você. As palavras saíram com fervor, mas Eduardo se aproximou, os olhos como poços sem fundo. Mas você não tem escolha. A magia flui em suas veias, quer você aceite ou não. Amália olhou ao redor e percebeu que a fumaça começava a se dispersar, revelando sombras dos guardas a se aproximarem em passos rápidos.
Era um confronto iminente. Ela precisava escolher o lado que defenderia seu futuro, aceitar o poder sombrio de Eduardo ou lutar contra ele e a verdade devastadora de sua herança. Mas num instante crítico, uma nova figura entrou em cena. Caroline, que até então estava distante, apareceu com um sorriso que a deixou gelada. Ah, Amália, você é tão ingênua. Não percebe que tudo isso foi uma armadilha? Em algum lugar no fundo das suas memórias, você sabe que também está ligada à magia que Eduardo deseja. Você é um pedaço do quebra-cabeça. O ar ficou pesado. A verdade que parecia obscura, agora estava a um passo de se revelar inteiramente. Há muito Caroline tinha sido uma voz de sabedoria em sua vida, mas essa revelação soou como uma traição pessoal. Eduardo ergueu a mão e, com um gesto poderoso, a energia ao seu redor começou a vibrar. Então, Amália, fica a você decidir. Se juntar a mim e governar com um poder sem precedentes ou se tornar mais uma peça de uma história perdida no tempo. As chamas arderam atrás deles e o chão se encolhia sob seus pés. Amidst the mayhem, uma pergunta que queimava em seu coração ressoava. Poderia ela realmente confiar em alguém novamente? Devagar, ela começou a entender que a luta estava apenas começando e o verdadeiro destino dela estava prestes a ser moldado. A batalha pela verdade e pela liberdade se entrelaçava com a busca desesperada por amor e lealdade. Enquanto uma nova explosão ressoava nas proximidades, algo se iluminou dentro dela. A escolha seria feita e o verdadeiro poder poderia estar nela. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Poderia Amália mesmo controlar isso? Ou acabaria se perdendo em meio ao segredo que ainda estava por vir? Amália e Elias estavam paralisados, encarando Eduardo, cujas palavras ecoavam em seus ouvidos como uma sentença de morte. A verdade do "Eu não vou fazer o que você deseja." "Oh, mas você não tem escolha." Eduardo sorriu, uma expressão cruel que só aumentava a tensão. "O poder está em você, querida irmã, e você vai usá-lo, quer queira ou não." E com um movimento rápido, ele levantou a mão, e as chamas ao redor pareceram dançar com a vontade dele, intensificando-se como uma tempestade. Era como se a própria magia reclamasse seu espaço. O calor invadiu o ambiente, e o cheiro de fumaça se misturou ao pânico que pulava do coração de Amália. As sombras em volta começaram a ganhar formas, como se estivessem esperando para atacar. "Precisamos sair agora." Elias puxou Amália, e ela sentiu o desespero em seus olhos. A pressão estava crescendo, e ela sabia que não podiam ficar ali. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. "Amália!" Era um grito inconfundível. E quando ela se virou, viu alguém se aproximando. O último a esperar encontrar era o rei. Seu pai, que agora parecia exausto, com um olhar determinado. "Você precisa entender. Eduardo não é o que parece." "Pai!" Amália ficou paralisada, seu coração se despedaçando pela revelação. "O que você quer dizer com isso?" Mas antes que ele pudesse responder, Eduardo riu, um riso baixo e ameaçador. "Ele sempre soube, Amália. Esta luta nunca foi só sobre você e os seus sentimentos. O pai tem seus próprios segredos." Com o coração em frangalhos, ela olhou para seu pai. O que você escondeu de mim?" "O que você não sabe é que foi meu erro não contar a verdade. Eduardo é o filho da rainha que teve com outro homem. Mas a verdadeira reviravolta é que você também tem sangue real de uma linha mágica perdida.
mais poderosos do que imaginamos. O cabelo de Amália pareceu arrepiar. Poder? Ela? As peças do quebra-cabeça começaram a se desenhar na mente dela, mas a dor e a confusão a consumiam. Você está dizendo que eu sou uma herdeira de um poder que não conhecia? O olhar do rei estava cheio de lamento. Sim, sim. Você carrega a essência mágica de nossa linhagem, uma força que pode proteger ou destruir. Mas você precisa fazer sua escolha, rapidamente. Foi nesse instante que Eduardo, percebendo a distração, atacou. Com um movimento rápido, ele lançou chamas na direção de seu pai, e o grito dele ecoou como um lamento, cortando a confiança que ainda restava. Não! Amália gritou, mas as chamas se espalhariam rápido e encurralaram o rei. O olhar de horror em seu rosto foi a última imagem que ela viu, pois a estrutura do castelo começou a ruir ao redor deles. O chão tremeu e a visão deles foi tomada por fumaça e caos. As paredes começaram a ceder e o destino de todos eles parecia pendurar por um fio. Elias, impulsionado pelo desespero, puxou Amália. Vamos! Agora! Com isso, eles correram, mas o pânico dominava a cena. Não havia tempo para lágrimas, para despedidas. O castelo estava desmoronando e a sensação de que tudo estava perdido aumentava a cada passo. Mas era então que ela percebeu. Não havia apenas imagens em sua mente, mas visões. Visões de poderes mágicos ancestrais, de seres místicos, e se eu tentasse, sussurrou para si mesma, enquanto sentia a energia crescer dentro dela. Elias notou a mudança e mudou o olhar. Amália, o que você está pensando? Talvez eu possa usá-lo contra Eduardo. Uma onda de determinação tomou conta dela. A sua vida e a de Elias dependiam disso. Quando Eduardo se aproximou novamente, com um brilho maligno nos olhos, ela decidiu arriscar. As chamas ao redor pareciam se curvar, e com um movimento súbito, Amália invocou o que sabia que tinha dentro de si. Uma luz intensa a envolveu, uma força poderosa brotando do fundo da sua alma. Mas, neste momento crucial, algo inesperado aconteceu. Em um estalo, uma figura conhecida apareceu das sombras. Caroline. Ela sorriu, mas agora seus olhos brilhavam com uma intensidade desconhecida. Ah, Amália, você finalmente entendeu. Parabéns! A voz dela soava como um eco distante. Agora vamos ver como você lida com isso. Em um instante, Amália sentiu um laço se formando entre ela e Caroline. Uma ligação intensa de poder compartilhado que a fez questionar. O que era verdade? O que realmente ocorria? Os sentimentos a consumiram. A conexão que surgiu entre elas poderia ser uma bênção ou uma maldição. O destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. E Amália percebeu que as revelações ainda não tinham terminado. As chamas do castelo iluminavam a decisão ao redor dela. Escolher entre a luz e a escuridão, o que mudaria tudo para sempre. As chamas dançavam ao redor de Amália e Elias, o calor intensificando-se com cada tremor do castelo em colapso. O olhar de Eduardo estava fixo neles, como um predador observando sua presa. A verdade do vínculo entre eles parecia uma bomba prestes a explodir, mas o caos ao redor não dava tempo para refletir. O castelo estava desmoronando e a energia que Eduardo exibia. Você não pode nos controlar! Amália gritou, segurando firme a mão de Elias, seu coração pulsando como um tambor no peito. Eu não vou fazer o que você deseja! Oh, mas você não tem escolha! Eduardo sorriu, uma expressão cruel que só aumentava a tensão. O poder está em você, querida irmã. E você vai usá-lo, quer queira ou não.
E com um movimento rápido, ele levantou a mão, e as chamas ao redor pareceram dançar com a vontade dele, intensificando-se como uma tempestade. Era como se a própria magia reclamasse seu espaço. O calor invadiu o ambiente, e o cheiro de fumaça se misturou ao pânico que pulava do coração de Amália. As sombras em volta começaram a ganhar formas, como se estivessem esperando para atacar. Precisamos sair agora! Elias puxou Amália, e ela sentiu o desespero em seus olhos. A pressão estava crescendo, e ela sabia que não podiam ficar ali. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Amália! Era um grito inconfundível. E quando ela se virou, viu alguém se aproximando. O último a esperar encontrar era o rei, seu pai, que agora parecia exausto, com um olhar determinado. Você precisa entender. Eduardo não é o que parece. Pai! Amália ficou paralisada, seu coração se despedaçando pela revelação. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse responder, Eduardo riu, um riso baixo e ameaçador. Ele sempre soube, Amália. Esta luta nunca foi só sobre você e os seus sentimentos. E pai tem seus próprios segredos. Com o coração em frangalhos, ela olhou para seu pai. O que você escondeu de mim? O que você não sabe é que foi meu erro não contar a verdade. Eduardo é o filho da rainha que teve com outro homem. Mas a verdadeira reviravolta é que você também tem sangue real de uma linha mágica perdida, mais poderosos do que imaginamos. O cabelo de Amália pareceu arrepiar. Poder? Ela! As peças do quebra-cabeça começaram a se desenhar na mente dela, mas a dor e a confusão a consumiam. Você está dizendo que eu sou uma herdeira de um poder que não conhecia? O olhar do rei estava cheio de lamento. Sim, você carrega a essência mágica de nossa linhagem. Uma força que pode proteger ou destruir. Mas você precisa fazer sua escolha rapidamente. Foi nesse instante que Eduardo, percebendo a distração, atacou. Com um movimento rápido, ele lançou chamas na direção de seu pai, e o grito dele ecoou como um lamento, cortando a confiança que ainda restava. Não! Amália gritou, mas as chamas se espalharam rápido e encurralaram o rei. O olhar de horror em seu rosto foi a última imagem que ela viu, pois a estrutura do castelo começou a ruir ao redor deles. O chão tremeu e a visão deles foi tomada por fumaça e caos. As paredes começaram a ceder e o destino de todos eles parecia pendurar por um fio. Elias, impulsionado pelo desespero, puxou Amália. Vamos, agora! Com isso eles correram, mas o pânico dominava a cena. Não havia tempo para lágrimas, para despedidas. O castelo estava desmoronando e a sensação de que tudo estava perdido aumentava a cada passo. Mas era então que ela percebeu. Não havia apenas imagens em sua mente, mas visões. Visões de poderes mágicos ancestrais, de seres místicos. E se eu tentasse? Sussurrou para si mesma, enquanto sentia a energia crescer dentro dela. Elias notou a mudança e mudou o olhar. Amália, o que você está pensando? Talvez eu possa usá-lo contra Eduardo. Uma onda de determinação tomou conta dela. A sua vida e a de Elias dependiam disso. Quando Eduardo se aproximou novamente, com um brilho maligno nos olhos, ela decidiu arriscar. As chamas ao redor pareciam se curvar, e com um movimento súbito, Amália invocou o que sabia que tinha dentro de si. Uma luz intensa a envolveu, uma força poderosa brotando do fundo da sua alma. Mas, neste momento crucial,
algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor abalou o castelo, e em meio à luz, uma figura familiar irrompeu das sombras. Era a rainha, mas não a mãe que Amália conhecia. Era uma versão mais jovem e cheia de poder, com um olhar intenso que fazia o chão tremer. Amália! Ela gritou com urgência. A verdade precisa vir à tona agora! O ambiente congelou. Todas as luzes se apagaram por um segundo e as chamas se apagaram inquietas, como se as forças cósmicas se reunissem em um momento frenético. Você não está sozinha, minha filha! A rainha inclinou a cabeça e as correntes do passado invadiram a mente de Amália, como uma torrente de emoções. Eduardo não é quem você pensa. Ele está ligado a algo muito mais sombrio do que podemos imaginar. As palavras da rainha cortaram o ar como uma faca afiada. O que você está dizendo? Amália perguntou, sentindo um nó na garganta. A conexão com a rainha era visceral, como se uma fração de sua alma se misturasse à da mãe. Eduardo não é seu verdadeiro irmão. Ele é o filho do homem que destruiu nossas vidas. E ele quer seu poder. Ele não é só um príncipe, Amália. Ele é uma maldição. As revelações vieram como um turbilhão. E a verdade parecia muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O rei, o desespero em seus olhos, e Eduardo, sorrindo como um carrasco. O caos ao redor girava. E Amália estava prestes a perder tudo. Mas aquela luz e aquela presença deixavam um fio de esperança. Ela tinha que escolher: continuar lutando pelo que acreditava ou enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo. O castelo desabou em uma explosão de concreto e sombras. Mas antes que pudesse pensar em escapar, a rainha estendeu a mão. Lute, Amália! A força está em você. Não deixe a maldição vencer. E assim, em meio ao desmoronamento do mundo que conhecia, a princesa se viu diante não apenas de uma escolha de poder, mas de uma batalha interna que poderia mudar o destino de todo o reino para sempre. O que aconteceria agora, com a verdade revelada e as alianças desfeitas? Deixava-o em uma expectativa angustiante. O destino de todos estava prestes a ser reescrito, e Amália sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. As chamas dançavam ao redor de Amália e Elias, o calor intensificando-se com cada tremor do castelo em colapso. O olhar de Eduardo estava fixo neles, como um predador observando sua presa. A verdade do vínculo entre eles parecia uma bomba prestes a explodir, mas o caos ao redor não dava tempo para refletir. O castelo estava desmoronando, e a energia que Eduardo exibia fazia o ar vibrar, como se o próprio chão estivesse reclamando sua atenção. Você não pode nos controlar, Amália gritou, segura. Oh, mas você não tem escolha. Eduardo sorriu, uma expressão cruel que só aumentava a tensão. O poder está em você, querida irmã, e você vai usá-lo, quer queira ou não. E com um movimento rápido, ele levantou a mão, e as chamas ao redor pareceram dançar com a vontade dele, intensificando-se como uma tempestade. Era como se a própria magia reclamasse seu espaço. O calor invadiu o ambiente, e o cheiro de fumaça se misturou ao pânico que pulava do coração de Amália. As sombras em volta começaram a ganhar formas, como se estivessem esperando para atacar. Precisamos sair agora! Elias puxou Amália, e ela sentiu desespero em seus olhos. A pressão estava crescendo, e ela sabia que não podiam ficar ali. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Amália! Era um grito inconfundível, e quando ela se virou, viu alguém se aproximando. O último a esperar encontrar era o rei, seu pai,
que agora parecia exausto, com um olhar determinado. Você precisa entender. Eduardo não é o que parece. Pai! Amália ficou paralisada, seu coração se despedaçando pela revelação. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse responder, Eduardo riu, um riso baixo e ameaçador. Ele sempre soube, Amália. Esta luta nunca foi só sobre você e os seus sentimentos. O pai tem seus próprios segredos. Com o coração em frangalhos, ela olhou para seu pai. O quê? O que você escondeu de mim? O que você não sabe é que foi meu erro não contar a verdade. Eduardo é o filho da rainha que teve com outro homem. Mas a verdadeira reviravolta é que você também tem sangue real de uma linha mágica perdida, mais poderoso do que imaginamos. O cabelo de Amália pareceu arrepiar. Poder! Ela! As peças do quebra-cabeça começaram a se desenhar na mente dela, mas a dor e a confusão a consumiam. Pai, você está dizendo que eu sou uma herdeira de um poder que não conhecia? O olhar do rei estava cheio de lamento. Sim, você carrega a essência mágica de nossa linhagem. Uma força que pode proteger ou destruir, mas você precisa fazer sua escolha rapidamente. Foi nesse instante que Eduardo, percebendo a distração, atacou. Com um movimento rápido, ele lançou chamas na direção de seu pai, e o grito dele ecoou como um lamento, cortando a confiança que ainda restava. Não! Amália gritou, mas as chamas se espalharam rápido e encurralaram o rei. O olhar de horror em seu rosto foi a última imagem que ela viu, pois a estrutura do castelo começou a ruir ao redor deles. O chão tremeu e a visão deles foi tomada por fumaça e caos. As paredes começaram a ceder e o destino de todos eles parecia pendurar por um fio. Elias, impulsionado pelo desespero, puxou Amália. Vamos, agora! Com isso eles correram, mas o pânico dominava a cena. Não havia tempo para lágrimas, para despedidas. O castelo estava desmoronando, e a sensação de que tudo estava perdido aumentava a cada passo. Mas era então que ela percebeu. Não havia apenas imagens em sua mente, mas visões. Visões de poderes mágicos ancestrais, de seres místicos. E se eu tentasse? Sussurrou para si mesma enquanto sentia a energia crescer dentro dela. Elias notou a mudança e mudou o olhar. Talvez eu possa usá-lo contra Eduardo. Uma onda de determinação tomou conta dela. A sua vida e a de Elias dependiam disso. Quando Eduardo se aproximou novamente, com um brilho maligno nos olhos, ela decidiu arriscar. As chamas ao redor pareciam se curvar e, com um movimento súbito, Amália invocou o que sabia que tinha dentro de si. Uma luz intensa a envolveu, uma força poderosa brotando do fundo da sua alma. Mas neste momento crucial, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor abalou o castelo. E em meio à luz, uma figura familiar irrompeu das sombras. Era a rainha, mas não a mãe que Amália conhecia. Era uma versão mais jovem e cheia de poder, com um olhar intenso que fazia o chão tremer. Amália! Ela gritou com urgência. A verdade precisa vir à tona agora. O ambiente congelou. Todas as luzes se apagaram por um segundo. E as chamas se apagaram inquietas, como se as forças cósmicas se reunissem em um momento frenético. Você não está sozinha, minha filha. A rainha inclinou a cabeça, e as correntes do passado invadiram a mente de Amália como uma torrente de emoções. Eduardo não é quem você pensa. Ele está ligado a algo muito mais sombrio do que podemos imaginar. As palavras da rainha cortaram o ar como uma faca afiada. O que você está dizendo? Amália perguntou, sentindo um nó na garganta. A conexão com a rainha era visceral, como se uma fração de sua alma se misturasse à da mãe.
Eduardo não é seu verdadeiro irmão. Ele é o filho do homem que destruiu nossas vidas. E ele quer seu poder. Ele não é só um príncipe, Amália. Ele é uma maldição. As revelações vieram como um turbilhão. E a verdade parecia muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O rei, o desespero em seus olhos, e Eduardo, sorrindo como um carrasco. O caos ao redor girava, e Amália estava prestes a perder tudo. Mas aquela luz e aquela presença deixavam um fio de esperança. Ela tinha que escolher: continuar lutando pelo que acreditava ou enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo. O castelo desabou em uma explosão de concreto e sombras. Mas antes que pudesse pensar em escapar, a rainha estendeu a mão. Lute, Amália! A força está em você. Não deixe a maldição vencer. E assim, em meio ao desmoronamento do mundo que conhecia, a princesa se viu diante não apenas de uma escolha de poder, mas de uma batalha interna que poderia mudar o destino de todo o reino para sempre. O que aconteceria agora, com a verdade revelada e as alianças desfeitas, deixava-o em uma expectativa angustiante. O destino de todos estava prestes a ser reescrito, e Amália sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Não! Um grito estridente soou ecoando pelo corredor. Um movimento brusco a fez olhar para o lado, e Eduardo estava ali, rindo com uma malícia irreprimível. Você realmente achou que tudo isso era sobre poder? Sobre a linhagem? Mal sabe você que essa história vai muito além. O chão tremeu novamente, e uma fissura abriu-se sob seus pés. Amália sentiu uma onda de pânico subindo, mas ainda assim, as palavras dele a paralisaram. O que você quer dizer? Você sabia que a rainha estava aqui, não é? Assim como eu? O poder que corre em suas veias não é só mágico, mas também um legado sombrio que todos nós herdamos. Eduardo gesticulava freneticamente, a excitação em seu tom misturando-se a uma frenética ferocidade. Você acha que a história dos nossos pais é um conto de fadas? Ele sorriu com uma crueldade quase poética. Foi uma guerra, Amália, e ainda está longe de acabar. De repente, a porta do castelo se abriu com um estrondo, e uma figura encapuzada emergiu das sombras. Era Caroline, com um olhar frio e decidido. Desculpem a intrusão, mas é hora de revelações. O que Eduardo não disse é que ele não é o único que possui um papel oculto nesta história. Você? O que você está fazendo aqui? Amália sentiu o coração disparar, confusa. Caroline sorriu, mas havia alguma coisa de diferente em sua expressão. Vocês realmente acham que eu estava só de espectadora nessa história? A linhagem não é a única coisa que conta. O poder que vocês possuem é só uma fração do que realmente existe. E então, em um movimento rápido, Caroline ergueu a mão e lançou um feitiço. Uma luz intensa preencheu o corredor. E antes que Amália pudesse reagir, ela se viu envolta por uma névoa pulsante. Era um poder que parecia borbulhar do próprio chão. Quando a visão se clareou, tudo ao seu redor parecia mudar. Os rostos de Eduardo e do rei tornaram-se indistintos, as vozes deles surgindo como ecos de um passado distante. Mãe... As palavras calaram em seus lábios enquanto cenas do passado revelavam-se diante dela. O rei e a rainha lutando contra forças obscuras, alianças quebradas, traições, segredos guardados, a própria essência da história misturando-se com seus próprios sentimentos de amor, ódio e um poder latente. A hipnose envolveu, e nesse momento tudo pareceu girar. A revelação mais chocante surgiu em sua mente. Caroline não era apenas uma conselheira,
mas uma força que defendia um legado ainda mais profundo, algo que sua mãe tinha prometido proteger a qualquer custo. Com o mundo desmoronando ao seu redor, a certeza de que a batalha ainda não havia terminado ficou clara. Era hora de Amália escolher de que lado realmente estava. E naquele momento crítico, um novo poder se acendeu dentro dela. Algo que ela não controla. O que aconteceria agora? O futuro dela, do reino e de todos os que amava pendia em uma linha tênue. E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez. Amália sentiu a pressão do mundo desmoronando ao seu redor. As labaredas lamuriavam e o calor estava insuportável. Ela não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Uma corrida desenfreada, vozes distantes ecoando e a figura de Eduardo, rindo como um demônio, pairava sobre ela. Um peso esmagador. Com o poder da rainha correndo em suas veias, ela sabia que precisava agir. Uma onda de luz envolveu seu corpo. E a energia mágica pulsava como um coração forte dentro dela. "Eu não sou uma marionete!" ela gritou, e a voz dela reverberou no ar como um trovão. "Você acha que pode controlar isso?" Eduardo retrucou, subestimando a força que começava a emanar dela. Amália se concentrou. Sabia que não estava sozinha. Elias estava ali, segurando sua mão com força, e os relatos da rainha ecoavam em sua mente. "Lute, Amália!" ela murmurou. E assim, em um momento de entrega total, Amália canalizou sua energia. Um raio de luz irrompeu de suas mãos, iluminando a escuridão e cercando Eduardo. Ele gritou, surpreso, enquanto a luz o envolvia, banindo suas sombras. As paredes da sala começaram a tremer. O castelo estava se desmoronando, mas algo havia mudado. O poder estava do lado dela. A escuridão começava a se dissipar, e a presença de Eduardo, que antes era imbatível, estava enfraquecendo diante dela. Com um gesto decidido, ela direcionou a luz para os cantos mais sombrios, expulsando a corrupção que ele havia trazido. Caroline observava do lado, os olhos arregalados. Algo em seu olhar mudou. "Não, você não pode fazer isso!" ela gritou. Mas era tarde demais. A luz cresceu, a escuridão foi obliterada, e Eduardo se viu cercado, incapaz de lutar contra os poderes ancestrais que agora se manifestavam. "Você não tem mais lugar aqui", disse a princesa. E com um último esforço, a luz irrompeu como uma explosão, levando tudo embora. Silêncio. A sensação de leveza tomou conta do ambiente. E então, o castelo continuou a ruir, mas de uma forma diferente. Era uma libertação. Elias soltou a mão de Amália e os dois se entreolharam, suas expressões refletindo um misto de alívio e dúvida. A presença da rainha desapareceu, mas a conexão permaneceu viva. "O que fizemos?" Elias perguntou, a voz trêmula. "Cruzamos um limite", respondeu Amália, com uma determinação renovada. "Agora sabemos a verdade. Não podemos ficar aqui." Com a estrutura do castelo cedendo, eles correram juntos para a saída, mas um último eco alcançou suas costas. O rei ainda estava ali, seus olhos eram de gratidão e dor. "Vocês conseguiram, mas precisamos reconstruir. O reino não está salvo. Ainda há ameaças que desconhecemos." Ele olhou para o horizonte, um vislumbre de esperança misturado ao peso de sua responsabilidade. Amália assentiu, sentindo a realidade da luta que ainda estava por vir. "Nós juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Se estiverem ao nosso lado, lutaremos por um futuro melhor." Enquanto eles deixavam o castelo em ruínas para trás, uma nova onda de determinação os envolveu. Havia um novo caminho à frente,
um que levaria tempo e sacrifício, mas Amália e Elias estavam prontos para lutar. No horizonte, o sol começava a nascer, anunciando um novo dia. Era o momento de se erguerem das cinzas, unidos pelo amor e pela verdade que finalmente os libertara. Ei, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final épico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos, podemos criar uma comunidade mais forte e conectada.